Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do nosso podcast Repórter SUS. E hoje o nosso assunto é racismo na saúde e igualdade racial no nosso Sistema Único de Saúde. Isso porque o Ministério da Saúde anunciou recentemente um pacote de medidas chamado Saúde Sem Racismo, Políticas pela Igualdade Racial. Bom, dentro do pacote estão ações relacionadas ao aumento da compra de medicamentos para doenças que atingem especialmente a população negra, como a anemia falciforme, a revisão de programas e políticas públicas para a inclusão de medidas de combate ao racismo e monitoramento de implementação dessas ações. Nessa posição de monitor, controle de qualidade, vai estar o Observatório de Saúde da População Negra, sediado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na nossa Fiocruz, e a gente quer entender melhor como o observatório vai funcionar. Para ter mais detalhes sobre quais são as ações necessárias para o enfrentamento do racismo no nosso SUS e o papel do observatório, a gente convidou a coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, Marli Cruz. Marli, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, né? Muito honrada, né, por esse convite, porque na realidade é mais um espaço para a gente poder estar aí compartilhando com vocês, né, o que é o observatório, como ele vai funcionar, também como ele foi criado, porque é uma inovação, a forma como esse observatório também foi criado. Vamos lá então, Marli. Esse tema não é novo, né, Marli? A Política Nacional de Saúde para a População Negra completou 15 anos esse ano de 2024. Aqui no Repórter SUS a gente inclusive falou sobre esse tema, fizemos um episódio especial para entender por que essa política não está totalmente colocada em prática ainda. Então tem um chão longo pela frente nesse enfrentamento, né, Marli? Temos um chão muito longo, né? Na realidade, a gente diz que o racismo é um mecanismo tão bem arquitetado, né? Tão estratégico, que é muito difícil de alcançar, né? É muito difícil das pessoas perceberem como ele é operado. E um exemplo como esse, né? Como você mesmo trouxe, 15 anos de implementação de uma política, que você tem aí dados que mostram para a gente que a política não está implementada. E o nosso grande desafio, né? Eu que sou uma pessoa, né, muito envolvida com a área do monitoramento e avaliação de políticas públicas, venho, né, ao longo desse tempo me dedicando a esse tema. Tive a oportunidade mais recentemente, junto com a professora Márcia Alves da UFRJ, de estar coordenando o eixo, que é o eixo considerado monitoramento e avaliação da política, junto a outros eixos, né, chamado pela assessoria da igualdade racial, né, que quem está à frente é o Luiz Eduardo Batista, que por sinal é um dos grandes estudiosos, né, desta temática relacionada à implementação da política. E aí nós vimos como oportunidade, dentro desse eixo, de estar lançando um observatório. Por que um observatório? Um observatório justamente para a gente poder ter um espaço que é um espaço para o compartilhamento de informações, conhecimentos, saberes tradicionais, onde a gente possa não só estar falando o que nós temos feito de bom nessa área, porque não dá para dizer que a gente só tem coisas ruins para contar, não é verdade, né? Nós temos aí, seja pelos movimentos sociais, sejam profissionais de saúde, sejam gestores que têm feito uma diferença, sim, tá? Quando a gente está falando da saúde integral da população negra. Só que nós também temos um não feito, ou temos um mal feito. O que é um mal feito? É o dano que muitas vezes, por via do racismo,
tem se feito a população negra estar submetida e sofrer tanto, e passar por tantas dificuldades, né? É muita expressão de discriminação, é muita expressão de preconceito, né? Nós estamos aí com muitos exemplos em relação a isso. Então, o observatório, ele vai ser esse espaço que é um espaço não só para a gente falar, né, por exemplo, dos indicadores de saúde, que são indicadores que apontam tamanha desigualdade racial. Quando você, por exemplo, olha a questão da violência, né? Quem é que morre nesse país, né? Devido à violência? Quem, sobretudo, morre nesse país devido à violência é o jovem negro, né? Isso você é capaz de ver quando você olha para os indicadores de saúde. Vai olhar para a questão da morte obstétrica. Quem é que morre ao ir, né, realizar um parto? É a mulher negra. Então, assim, a doença e a morte, ela tem cor. E quando a gente melhora o quesito raça-cor, que é um dos aspectos que a gente está tentando chamar muita atenção e quer chamar mais atenção no espaço do observatório, é a importância do registro do quesito raça-cor. Até porque a gente estava falando, o quesito raça-cor, o quesito raça-cor se tornou obrigatório. E a gente precisa entender a importância de trabalhar o quesito raça-cor para que a gente entenda também, ou melhor, possa definir como que nós vamos enfrentar os problemas que estão relacionados ao quesito raça-cor. A dizer que, olha, quem está adoecendo mais são as pessoas pretas. Quem está morrendo mais são as pessoas pretas. E quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer assim, olha, o preto ele precisa ter só privilégios. Não, a gente está querendo apontar que existe uma desigualdade, que é necessária uma reparação. E essa reparação, ela precisa ser feita porque, na realidade, quando a gente está falando de equidade, e o nosso grande lema em relação ao observatório é acesso e equidade. A gente precisa ampliar acesso, mas a gente precisa garantir que seja de forma equitativa, porque não pode ser para um e não para outro. Da mesma forma que eu não posso deixar de olhar para as particularidades, as singularidades de quem é povo preto. O observatório, ele tenta, na realidade, aí eu chamei o observatório de uma inovação, porque nós tivemos todo um trabalho também teórico, metodológico de construção do observatório, que foi de fazer uma grande busca sobre os observatórios de saúde existentes, e também fizemos uma revisão de escopo, tá? Em breve a gente vai estar, daqui a pouquinho, lançando essa revisão de escopo. Mas por que nós fizemos isso? Para poder subsidiar uma etapa que foi de realização de um seminário, onde envolveu gestores, profissionais de saúde, docentes, pesquisadores, representantes do movimento social. Ou seja, por que nós fizemos isso? Porque nós partimos de uma perspectiva de construir um observatório que ele fosse mais participativo, colaborativo, tá? Uhum. E por isso que é o quê? Que não é a gente da academia dizendo qual é a informação que tem que circular nesse observatório, qual é o conhecimento que tem que circular nesse observatório para a gente fazer essa política acontecer. Não, é esse conjunto dizendo o que tem que circular nesse observatório para que a gente possa efetivamente entender quais são as estratégias, quem a gente precisa mobilizar, quais, né, os segmentos do SUS que a gente precisa estar cobrando mais para que a política seja efetivada. Agora, eu queria trazer alguns dados aqui, Marli, em relação à política nacional de saúde da população negra, né? É uma política de saúde que foi instituída em 2009, ainda não foi implementada na totalidade dos municípios brasileiros, e aí a gente traz dados de 2019 que apontam que lá em 2019, e esse índice não deve ter subido muito não, menos de 30% das cidades brasileiras tinham colocado em prática alguns aspectos dessa política. Não é nem a política toda, gente, é alguns aspectos. E só 3% dos nossos municípios criaram órgãos para acompanhar e monitorar a implementação da política, que é justamente
exatamente o que o observatório vem fazer. Então, Marli, na prática, como é que a gente explica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que o observatório vai fazer e como a participação popular vai se dar também, porque esse aspecto é importantíssimo. Então, na realidade, não é só o que o observatório vai fazer, porque o observatório acaba também sendo esse espaço de mobilização, de chamar quem precisa fazer. Porque o que acontece, né? A gente também está aí, daqui a pouquinho, soltando um dado fresquinho de um inquérito nacional que a gente fez sobre a implementação da política, né? Nós tivemos dos 5.570 municípios do país, nós tivemos 5.587 que responderam, né? Isso para a gente foi até muito bom, porque a gente enfrenta muitas adversidades, não é à toa que a gente vê aí a política não implementada, né? E nós, daqui a pouquinho, vamos estar soltando esses resultados justamente para tentar explicar o que você trouxe agora, né? Por exemplo, lá dentro da política, já é sugerido que cada município crie o seu comitê técnico de acompanhamento da política. Aí você traz esse dado, e a gente viu lá pelo Munic e pelo Stadic o quanto é baixa essa implementação do ponto de vista do planejamento, ou seja, de quem previu alguma ação voltada para a saúde da população negra. Só que agora, com o inquérito, a gente foi lá perguntar o que de fato os municípios estão fazendo. Se eles constituíram esse comitê, mas para além de ter constituído o comitê, se eles estão desenvolvendo ações, se eles estão, de fato, definindo recurso para a implementação dessas ações, porque nós temos exemplo, claro, e muito próximo da gente, desse tipo de coisa que define as ações, mas não garante recurso. É o mesmo que não ter as ações acontecendo, porque como é que você vai garantir que as ações aconteçam sem você estar lá definindo no orçamento do município o recurso para essa ação poder acontecer. Então, o que o observatório vai estar fazendo? Na realidade, a gente vai tentar dar visibilidade aí, já está lá no observatório, se vocês quiserem acompanhar, o painel que mostra os estados e os municípios que participaram desse inquérito, e em breve, nós vamos estar colocando os resultados desses municípios e desses estados, para poder justamente ter ali uma forma de estar compartilhando uma informação que é importante para o controle social, para qualquer cidadão olhar e falar, olha só, o meu município, ele tem que estar desenvolvendo ações que ele não está desenvolvendo, como é que nós vamos cobrar isso? Né? E aí, nesse sentido, a participação do controle social é fundamental, né? Não é à toa, a gente vai ter agora, né, dia 16 e 17, uma oficina com CONAS e CONASEMES, onde nós vamos lá, pelo Ministério, está apresentando, né, uma parte de como foi realizado esse inquérito e alguns resultados bem preliminares para que eles tenham a dimensão da importância dos conselhos estarem ajudando na implementação da política. Tá? Então, assim, e é importante o que você falou do papel dos municípios. É claro que existe também uma instância no Estado, que é o Comitê Técnico Estadual, mas o Estado, ele acaba cumprindo mais essa função de coordenar a ação no território, e ele é mais um apoiador dos municípios. Mas quem tem que implementar mesmo é um município. Então, assim, a gente quer sair daquela condição de ações muito isoladas, fragmentadas, para que, de fato, a gente possa enxergá-las enquanto política pública, tá? Enquanto ação do Estado. E é nisso que o observatório quer contribuir, quer, de fato, mostrar se nós estamos avançando nessas ações enquanto política pública. Antes da gente passar para outros detalhes muito importantes da política, eu queria falar um pouquinho sobre como acessar realmente uma estrutura que promete muito, né, Marli? Como é que ela vai estar colocada para a população?
Então, acessar o observatório não é difícil, é fácil, né? Ela está hospedada no site da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e nós temos um link, né, que é observatório.spn.ensp.fiocruz.br. Por meio desse link, você acessa o observatório. É importante dizer o seguinte: nós lançamos um protótipo. Por que nós não lançamos o observatório como um todo? Nós tínhamos como meta ter esse observatório lançado completo no ano que vem, mas só que a assessoria viu o observatório como um espaço muito estratégico para o início do monitoramento das estratégias antirracistas no Ministério da Saúde também, que a gente ainda não tem o todo do observatório, mas a gente já tem uma grande parte e a gente vai agora alimentando. Uma das coisas muito importantes desse observatório, quando você diz assim, é para contribuir com o monitoramento, é para contribuir com o monitoramento. A gente criou um painel de indicadores só sobre saúde da população negra. Então, nós temos indicadores para todos os sistemas, que inclui o quesito raça-cor. E aí eu queria só chamar a atenção que, assim, não são todos os sistemas de saúde que têm o quesito raça-cor. Mas, para aqueles que têm, a gente não só tem lá, se você entrar no painel, você vai no observatório, você vai enxergar isso no painel, é um quadro de completude. O que é o quadro de completude? É você ver como, ao longo do tempo, foi melhorando a completude do quesito raça-cor nesses sistemas de informação. Para além disso, a gente também tem a relação dos indicadores que nós vamos estar monitorando dentro de uma série histórica. Então, quando eu falo assim, ele é um espaço que ele vai ser um espaço também muito diversificado do ponto de vista de a hora vai ser um espaço para a gente olhar indicadores, hora para ver a completude dos sistemas de informação em saúde, hora para a gente poder ter, né, trabalhos que estão sendo realizados, né, por organizações da sociedade civil, hora para a gente poder acessar teses e dissertações, né, que estão sendo feitas e desenvolvidas relacionadas à saúde da população negra. Ora, para a gente saber quais são, né, os grandes eventos aí que estão se dando, discutindo aspectos relativos à saúde da população negra. Então, a gente está colocando ali tudo aquilo que a gente desenhou como sendo informação estratégica para o monitoramento desta política, tá? Então, assim, nós não temos a pretensão de maneira nenhuma de dizer assim, o observatório está pronto, ele não está totalmente finalizado, mas ele já dá muitas possibilidades para este monitoramento. E como eu falei para você, o painel, tudo que a gente tiver de atualização em termos de informação, de indicadores, vai estar no painel, mas também toda a parte relativa ao inquérito vai estar lá também presente no observatório. E eu só queria chamar a atenção do inquérito, porque foi lançado a partir desse inquérito, né, um desafio que a gente colocou, que é o selo de boas práticas. O que é o selo de boas práticas? A gente está querendo, no próximo ano, quando sair o resultado desse inquérito, ver qual ou quais os municípios que estão mais à frente na implementação dessa política. Não só para dizer o que eles estão fazendo, mas também dar um selo de boa prática como algo que vai, né, talvez inspirar outros municípios a ver, olha, não é tão complicado assim, você definir seus recursos, você colocar no seu planejamento ações voltadas para a saúde da população negra, fazer uma boa implementação e ter bons resultados, e falar sobre esses bons resultados, entendeu? Sem dúvida. Eu queria conversar um pouquinho com você também, Marli, sobre a importância da educação nesse processo todo, e explico por quê. Bom, o observatório está alocado numa instituição de pesquisa e formação de trabalhadores e trabalhadoras para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a importância dessa ênfase na pesquisa e na educação que permeia todo o pacote anunciado pelo governo federal, mas principalmente o nosso observatório que está embaixo da Fiocruz, né? A educação é importante para a gente enfrentar o racismo no sistema de saúde pública do nosso país, Marli?
Com certeza, sem investir na formação, a gente não vai avançar, né? É claro que a ênfase aqui da nossa conversa é o observatório, mas inclusive para constituir esse observatório, a gente também está envolvendo muitos estudantes, né? Eu sou uma docente também do programa de pós-graduação em saúde pública da ENSP. Cada vez mais a gente vem recebendo, né, alunos negros, seja pela cota ou não, mas nós estamos recebendo, e cada vez mais alunos negros que também vêm com o desejo de, como esse aluno que você falou, né, de desenvolver projetos de pesquisa que possam, na realidade, contribuir para o enfrentamento do problema do racismo no SUS. E aí eu queria chamar a atenção que, assim, para essa estratégia mais do Ministério da Saúde pela assessoria, existe um eixo também que é um eixo de formação, algo que é fundamental. Mas nós, pelo eixo do monitoramento e avaliação, também temos uma formação, porque não tem muito hoje como você falar, vamos monitorar a política, vamos avaliar a política, sem trazer a formação junto. Por quê? Infelizmente, no nosso país, ainda é baixa a cultura do monitoramento e da avaliação. A gente ainda monitora pouco, a gente ainda avalia pouco. Quando você, um pouquinho atrás, falou, a gente não estava monitorando ainda essa política, né? Sim, mas não era só essa, a gente não está monitorando ainda bem outras políticas. E é fundamental que, para garantir não só a sustentabilidade das políticas, mas para que a gente possa fortalecê-las, é fundamental que a gente monitore e avalie, tá? Então, eu sou uma grande defensora disso, e não é à toa que eu não desvinculo essa necessidade do monitoramento e da avaliação à formação também em monitoramento e avaliação. E por isso que a gente vai ter uma formação que vai estar vinculada a todo esse trabalho do observatório. Por quê? Não adianta eu falar que o outro tem que monitorar sem eu, na realidade, não mostrar as possibilidades que ele tem, os instrumentos que ele tem, quais são os instrumentos também do SUS para o planejamento, porque não tem como falar de monitoramento e avaliação sem planejamento, quais são os instrumentos de gestão, para que ele possa falar assim, opa, eu tenho condições de fato de monitorar. Ou eu tenho condições de, sei lá, estabelecer uma parceria, seja com uma instituição de ensino, seja com uma instituição de pesquisa, para aprofundar mais numa avaliação. Então, a gente trouxe a formação também para este eixo do monitoramento e da avaliação, justamente por reconhecer que, primeiro, não são todas as pessoas que têm acesso à formação. Tá? Se a gente hoje fala em ações afirmativas, se a gente fala em cotas hoje, é outro reparo, né? É um outro movimento de reparação social, porque quando hoje a gente vê, seja a universidade, né, mais ocupada por negros, quando a gente vê as pós-graduações mais ocupadas por negros, na realidade, a gente está falando de um acesso que ele estava limitado e ele era restrito. Não que ele hoje já esteja totalmente, não é isso. Isso não está totalmente resolvido, mas já foi um passo. Só que a gente também está precisando de muitas mudanças dentro do nosso sistema de ensino, dentro dos nossos currículos, dentro das nossas relações institucionais. Por quê? Porque nós ainda estamos vivenciando e vendo o racismo se dar nesses espaços, né? Até porque a gente está falando de um racismo estrutural, e não estou nem mencionando aqui o racismo institucional, mas para além dele, o racismo estrutural, que é uma coisa que está impregnada nas estruturas. Então, esse racismo, ele acontece, como a gente começou a conversa, sem que as pessoas percebam. E diga, né, o velho mito da democracia racial, não, aqui todo mundo é igual. Não é. Não é e não é, né? Não é à toa que a gente vê a discriminação acontecer no espaço acadêmico. Não é à toa que a gente vê o assédio acontecer no espaço acadêmico. Não é à toa que a gente tem alunos, como eu tenho, né, que passam por sofrimento mental pela pressão, né, ou pela opressão, ou pela manifestação de raiva, de ódio. Ou seja, a gente não está com isso resolvido e tem algo que a gente
tem que estar se mantendo não só em reflexão, mas em ação no nosso cotidiano. Então, eu posso dizer que a Fiocruz tem contribuído muito com isso, mas assim, não pode também ser só a Fiocruz, não pode ser só a Unicamp, não pode ser só a USP, não pode ser só a UERJ. Tem que ser em todas as instituições, criando lá os seus espaços de discussão e de atuação de enfrentamento ao racismo. Antes da gente encerrar, vou só trazer aqui para quem está nos ouvindo, esse pacote que foi anunciado pelo Ministério da Saúde prevê, além da implementação do observatório, uma série de outras medidas, entre elas ações que devem beneficiar 100 universidades até 2025 para apoio e permanência de estudantes, para ampliar a diversidade étnico-racial dos profissionais da área. A gente tem também outras políticas como tratamentos específicos e investimentos em assistência farmacêutica para doenças que atingem sobremaneira a população negra no Brasil, como a doença falciforme, o cuidado com as nossas crianças negras também está previsto nessa política, estão contempladas ações para populações quilombolas, financiamento adicional para as equipes de saúde da família nesses investimentos e o principal, a busca de dados, porque o Brasil ficou no escuro de 2016 para cá, no que diz respeito às informações dos nossos sistemas e da nossa população. Bom, Marli, obrigada demais, viu, por essa grande aula aqui e por ajudar a gente a manter esse assunto na boca do povo, né? Nós não podemos deixar esse assunto só para novembro que vem de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Eu que agradeço e tudo que eu puder fazer por uma saúde sem racismo, estarei aqui pronta para contribuir, para colaborar, para convocar, né? Que eu sempre acho que a minha voz, ela não pode ser só de quem traz uma resposta, mas também é de convocação, porque nós precisamos nos responsabilizar mais por esta pauta, tá? Sem então, dúvida. muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Estamos juntíssimas e juntíssimos. Vamos juntos combater o racismo, não só na estrutura do nosso SUS, mas também na estrutura da nossa sociedade. Bom, você já sabe, né? O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, com muito orgulho, sempre aqui com a gente. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Semana que vem a gente se escuta mais de novo, hein? Até lá!